Eu vim do corpo da mãe terra, ela me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Muito boa tarde. Aqui hoje com vocês para falar do meio ambiente, dessa mãe natureza. Aqui também para conversar um pouco com vocês, junto com a Ju Gittel. A Ju Gittel, não sei se cada um de vocês conhece, a Ju Gittel é minha professora na alimentação viva. É uma mulher que eu tenho um respeito profundo e verdadeiro. É uma mulher que eu também chamo de amiga. E eu tenho certeza que a gente hoje aqui vai poder aprender muito a respeito da mãe natureza e de como conseguir viver em melhor harmonia com essa mãe para benefício de cada um dos seres. Quando a gente fala da proteção do meio ambiente, não é simplesmente proteger uma mestra árvore pela mestra árvore em si, mas é pela capacidade que cada um de nós tem, tendo parte de um sistema, de que quando um ser protege, é protegido, então automaticamente aquele sistema tem mais proteção também, porque cada um de nós é uma peça fundamental em um sistema. Cada um de nós é peça fundamental dentro de uma engrenagem que se funciona, funciona para todo mundo. E se deixa de funcionar para todo mundo. Então hoje aqui a gente vai ter essas reflexões com a Ju Gittel, dentro da sabedoria dela. E realmente eu acredito que a Ju é um canal para essa mãe terra. Ela é realmente um canal para a voz dessa grande mãe. O trabalho que ela faz, o serviço que ela faz é tão genuíno, tão autêntico. Isso também sempre me provoca muito respeito e muita admiração, porque hoje o genuíno, a autenticidade de maneira geral, está bastante comprometida. A gente vive num tempo onde pessoas copiam tudo. E então essa faísca, isso que tantas vezes pulsa de uma forma diferenciada em cada um de nós, se apaga. A Ju é alguém que, além dela ter essa chama acesa, ela também acende a chama de outras pessoas. Eu vou aqui chamá-la, vamos ver se ela já está por aqui. Deixa eu ver se eu consigo por aqui chamá-la para que a gente possa escutar um pouco dessa mãe terra. Não só com o que a gente come, mas também com como a gente vive, a qualidade da nossa vida, que está totalmente ligada, é diretamente proporcional a como a gente come, sim, mas também como a gente se relaciona com essa mãe natureza, como a gente de alguma maneira consegue estar em harmonia com ela. Em tempos tão difíceis, onde tentam colocar um véu nos nossos olhos o tempo inteiro, como se não fosse possível, como se não fosse possível para a gente viver em comunhão com ela. E tanto tem se perdido. A Ju aqui acho que está entrando. Vamos ver. Vamos ver se a conexão ajuda, se o Instagram ajuda. Enquanto isso a gente pratica a nossa meditação, concentração. Curioso, nós estamos conseguindo. Mais um momento de vossa paciência. Não está conseguindo participar. Vamos lá, qualquer coisa eu vou ter que derrubar a live e começar de novo. Vamos ver se conseguimos agora. Ah, entrou. Aí, celular. consegui! Tudo Conjunto bom, Paty? aqui. Uma satisfação imensa ter você aqui, poder conversar. Antes eu comentei, né? Para mim, você, além de ser uma grande inspiração, você também é uma grande e uma pessoa que realmente eu sempre aprendo muito. Então, estou aqui mais para calar do que para falar. Tá? Bem-vinda. Queria que você se apresentasse. Eu tenho algumas pessoas aqui que não te conhecem, que vão assistir gravado depois e eventualmente não conhecem teu trabalho, teu serviço, que é algo que eu sempre dou um bom testemunho, inclusive por ser tua aluna também. Então, coloco aqui que realmente possam se envolver mais com o teu trabalho, na profundidade dele, não simplesmente em uma dieta, mas realmente na profundidade de uma área atrás. Eu noto que hoje tanta coisa desalmada na Terra, né? Que
quando a gente encontra alguém que ainda tem alma dentro do corpo, eu, pelo menos, quero manter perto. Ai, gratidão, Paty, querida. Você sabe que contigo, no santuário, em lives, é um dos poucos ambientes onde a gente acaba, onde eu acabo tendo liberdade realmente de falar 100% do que eu penso, né? Nem em todos os lugares a gente tem essa abertura, então eu fico muito à vontade, realmente me sinto em casa. E gratidão pelo convite, por estarmos sempre juntas nessa jornada. Sempre, sempre. E para quem quiser conhecer o trabalho, ou seja, eu tenho certeza que a gente vai deixar depois tudo isso. E eu comentei aqui no começo para a gente falar um pouco da natureza e dessa como que a gente pode, né, que viver em comunhão e também compreender que não está salvando só o outro, entender que a gente vive uma realidade sistêmica, então que se faz para um, se faz para o outro também, e que proteger um é proteger o outro, e proteger... Então não é alguma coisa associada. Então eu vou salvar o mestre animal, eu vou salvar, ou eu vou salvar o ser humano. A gente vai se salvar enquanto coletivo se um nesses reinos estiver salvo, porque somos parte de um sistema e a gente precisa aprender a viver nesse sistema, em vez de maneira egoísta e isolada. Você quer começar alguma coisa aí? Porque, de novo, eu sinto que o meu papel aqui é mais falar para escutar a tua sabedoria do que falar qualquer coisa. Ai, tá certo. Então, boa noite todo mundo que está chegando aí. Estou vendo algumas alunas queridas. A Márcia, que mora no nosso coração, né, Paty? Que bom que você está aqui. E tantas outras. É boa. Gente, eu tenho... Quanto mais eu estudo os nossos intestinos, o nosso metabolismo, né, por conta do meu trabalho, que está voltado à transição alimentar, mas também muito voltado ao emagrecimento, enquanto um caminho de cura, eu concluo de uma maneira muito forte, dentro do meu coração, a partir desses estudos, dessas pesquisas científicas, que não existe essa cura que a gente busca para a humanidade, para a gente, em intestinos doentes. É isso, sabe? A gente busca, né? Como a gente fala de um novo tempo, de um mundo mais amoroso, menos violento, para quem já teve esse despertar, né, de olhar mais mestres animais enquanto seres horizontais, não de um verticalismo, também como incluí-los de uma maneira menos violenta, no mínimo, na nossa sociedade. Então, assim, eu fico olhando para todo esse bem que a gente intenciona fazer, e daí quando eu vou estudar intestino, parece uma coisa muito de gente maluca isso, eu já adianto que eu sou meio maluca mesmo, mas que se a gente não curar a gente de dentro para fora, esse despertar que a humanidade precisa, ele não vai acontecer. E eu quero explicar por quê eu acredito tanto nisso. Conforme a gente vai se alimentando, e nós vamos chegar em quais alimentos são esses, a gente vai se alimentando de uma forma na nossa vida, de uma forma que foi construída por uma sociedade que foi se urbanizando, que foi não tendo tempo, que foi tendo que comer qualquer coisa, e uma indústria que suportou isso, porque o lucro faz parte do jogo, né? Então, quanto mais a gente não comer em casa e comer pacotinhos, mais eles têm lucro, né? Então, a gente troca o nosso tempo pela facilidade, numa troca muito injusta, porque o nosso autocuidado é tão precioso e a gente entrega ele porque a gente não tem tempo. Mas, enfim. E nesse jogo, a gente começa a comer muitas coisas que prejudicam o nosso sistema. E isso tudo tem um peso muito importante lá no intestino. Porque a hora que essa comida começa a produzir algumas coisas no nosso intestino, a gente começa a ter em várias vias do nosso corpo reações que a gente não decide mais pela gente. E isso é muito profundo. Eu espero que eu consiga ter a lucidez e a clareza para que cada um que está aqui entenda como esse novo mundo precisa de gente que come saudável. Porque eu como, vamos supor, eu falei, puta, adoro chocolate. Aí eu comprei um chocolate, só que ele tem gordura, ele tem leite, ele tem açúcar,
ele tem muitas vezes aromatizantes, corantes, e eu como. Quando isso bate lá no meu intestino, a gente tem uma floresta intestinal, né? Se você olhar, pega uma foto de cima da floresta amazônica, o teu intestino é isso. Tem muita gente morando lá. São trilhões de seres, entre bactérias, protozoários, fungos, enfim. E tá tudo bem, é assim que funciona mesmo. Eles vivem em mutualismo com a gente, tá tudo bem, todo mundo vai ficar bem no final se a gente cuidar desse povo todo aí. E eles comem o que a gente come. Ok, comemos lá o chocolate. Esse leite, esse açúcar, esses corantes, aromatizantes, todos os produtos químicos vão fazer com que seres nocivos se desenvolvam dentro da gente, que a gente chama de bactérias nocivas. E eles começam a crescer e se multiplicar, porque todo ser, né? Estamos com 7 bilhões de humanos, porque a gente gosta de se multiplicar. E todos os seres são assim, eles querem se multiplicar. E essas bactérias começam a se multiplicar, nocivas dentro da gente. E agora que vem a parte que entra em decisão da nossa vida a partir dessas bactérias. Essas bactérias agem em 4 vias do nosso corpo. Gente, elas, lá no intestino, elas liberam alguns... É difícil explicar isso assim, mas, por exemplo, hormônio, pela via endócrina. Elas agem na via endócrina. Então, elas provocam... elas acoplam no intestino de uma forma que elas fazem a liberação de hormônios que agem, vem aqui, a gente tem um nervo nas costas que passa por toda a coluna e chega aqui na cabeça, passa essa informação, porque a bactéria, ela acopla e ele libera uma informação, tanto fisicamente, porque isso cai na corrente sanguínea, quanto energética, porque ela vibra. A bactéria vibra e ela manda isso como informação de ondas mesmo, energética. Isso vem e chega e bate lá no nosso hipotálamo, que é o nosso centro de controle, por exemplo, de fome e saciedade. Aí eu começo a entrar em descontroles alimentares. E daí eu tento fazer dieta, eu fico fazendo regime. Só que eu não troco essas bactérias. E daí esse descontrole me faz voltar naquele chocolate e alimentar mais a bactéria, porque tem o dia do lixo, daí no domingo eu como aquele chocolate de novo, porque eu posso no dia do lixo e eu alimento de novo, e eu começo a sofrer nesse ciclo. Então, além dessa via endócrina, tem a via neural. Ela age no nosso sistema nervoso. Essa bactéria, ela acopla, ela consegue liberar metabólitos inflamatórios, ela inflama o nosso intestino e aí passa para o sangue isso. Então, a gente recebe também no nosso sangue, que vai circular, inclusive, pela nossa mente, e pelo nervo vago também, elas invadem o nosso sistema nervoso. E aí a gente entra em processo de ansiedade, depressão, tristeza. E daí, o que a gente faz quando a gente tem essas coisas? A gente vai de novo naquele mesmo chocolate. Então, olha, ela já agiu na via endócrina e metabólica. E é curioso, né, Ju, quando a gente fala, ou seja, essa teoria, se a gente realmente olha para a sociedade, para os nossos hábitos e começa a perceber como tem sido difícil para cada um de nós sobreviver sem remédios, ou seja, a quantidade da população que está medicada para transtornos de saúde mental, porque isso tudo... Exatamente. E se realmente, quando a gente vai num psicólogo, alguém vai num psicólogo, num psiquiatra, esse todo não é tratado. E eu particularmente sinto muita falta dessa visão holística, que as pessoas realmente consigam ver que não é simplesmente uma floresta no intestino, não é? É como tudo isso está enlaçado em algo que resulta da nossa existência. E que essa existência pode ser muito melhor se a gente conseguir realmente manter de hábitos saudáveis. Exatamente, Paty, porque como que essa pessoa que está liberando hormônios que atrapalham a vida dela pela via endócrina, que está não conseguindo controlar o próprio centro de controle de vontades dela lá no hipotálamo. Aí ela tem no fundo do coração dela um desejo, por exemplo, de parar de comer carne, de parar de comer queijo.
Só que quando ela vê o negócio na frente dela, ela não está mais provida de autocontrole. Porque, por mais maluco que isso pareça, gente, o que eu tô falando é científico. Quem está controlando essa sua vontade de comer queijo é a bactéria que está no seu intestino, aquele monte, aquela flora toda. E elas também agem através da inflamação do seu corpo. Elas vão inflamando o intestino, que é a via inflamatória, né? A via da inflamação, das citocinas inflamatórias. Elas vão inflamando e vão causando toda sorte de doenças que estão na moda. Hipertensão, diabetes tipo 2, todas as doenças crônicas que a gente tem hoje. Daí, quando você toma remédio, o remédio também alimenta essas bactérias. Elas gostam de remédio, de açúcar, de carne, de leite, de industrializado, de tudo isso. E a gente entra num ciclo vicioso de autodestruição. E a gente fica com muita propensão à busca de alimentos altamente palatáveis. Alimentos que dão muito prazer. É a hora do queijo. O queijo é um alimento que desperta muito prazer. E aí a gente não consegue largar aquele queijinho. Porque o controle do que você come não é mais seu. Olha, elas estão agindo em várias áreas do seu corpo, bloqueando a sua consciência. Bactéria bloqueia a consciência humana. E se a gente pensar que flúor bloqueia, sabe, a quantidade de intuição que se perde. Exato. A área do flúor como veneno. Não. Você pensa, aí bloqueia toda a intuição, todo o seu contato, aí por outro lado, bloqueando todo o seu sistema, né, metabólico, endócrino, neurológico, inflamatório, né? Aí, assim, gente, não dá pra gente construir um novo mundo, não dá pra gente fazer descer essa nova era enquanto a gente não olhar para o espelho e falar: eu preciso cuidar desse intestino, eu preciso comer o que vai deixar de fazer ele ficar ferido a ponto dessas bactérias crescerem tanto que eu não consigo mais tomar minhas próprias decisões. Exatamente. E eu acredito que, às vezes, a dieta ela é apresentada em um lugar muito restrito, até mesmo sendo reduzida a um consumo calórico. Exato. Ela não tem ligação com a floresta que a gente quer proteger, aonde ela não tem ligação com as crises de ansiedade, de pânico, de depressão, esses lugares mais escuros nossos, aonde ela não tem ligação com, inclusive, os convites que nós estamos já aceitando, não só simplesmente vendo, mas já aceitando, de doenças futuras, em função de como temos nos alimentado. Então, eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo pudessem realmente colocar isso. A gente não está falando de uma dieta calórica que automaticamente seu intestino vai funcionar melhor e você evacua melhor. De uma parte de um sistema inteiro que vai colaborar em suas decisões e como você se nessa vida. Exatamente, Paty, exatamente. E daí, quando eu olho, por exemplo, gente, quando eu olho a situação hoje, a gente sabe que o santuário praticamente dobrou, mais que dobrou o número de animais, assim, ó. E quantos posts a gente faz, quanta gente compartilha. E daí eu vejo que não há uma sensibilização num nível que na minha mente seria óbvio, mas o óbvio ele é individual, né? E eu olho para isso e eu penso, as pessoas não estão conseguindo nem enxergar, porque elas estão com o sistema delas totalmente bloqueado, né? Bloqueado por tudo isso que a gente está consumindo. É agrotóxico, é flúor, é excesso de cloro, tudo isso que nos bloqueia. E toda a comida industrializada e a própria carne e leite. Aí quando você pega tudo isso, bota num pacote e ainda junta com uma questão energética, né? Exato. Quando a gente fala da questão exclusiva dos animais, que aí tem uma questão energética muito poderosa, como que a gente vai enxergar e construir isso a partir de seres tão desprovidos de autoescolha, de autocontrole, de autopercepção, de ação? A gente vira procrastinador eterno. E a gente, observando isso,
sociedade, eu também noto de maneira geral, mesmo não muito envolvida com a yoga, de como as pessoas têm dificuldade com a disciplina. Porque a disciplina é uma letargia que ninguém consegue assumir um compromisso, que não dependa de repente, tirar a casa, o teto de cima da cabeça. Daí, porque do contrário, ou seja, vamos deixar para amanhã. E aí, essa letargia, se a gente conseguir olhar com essa um pouco maior, de novo, o que está acontecendo no nosso está acontecendo ao nosso redor. E aí, Ju, um tópico dentro de talvez seja um pouco mais sutil, mas eu sei que você também tem uma ligação, eu me reservo de trazer isso para você também, e gostaria que a gente, se a gente pensar na quantidade de seres, espiritualidade, de medicina que as florestas guardam, não se, quando a gente vê a pureza dos mestres animais, vamos pensar a quantidade de bondade que ancoram no planeta, vamos pensar nas medicinas que estão aí nesse reino vegetal vastamente, chás variados. Todo mundo tem uma avó benzedeira, alguém lá atrás que era um chá daqui, era uma peça de não sei o que era. Tudo isso, a gente está perdendo tudo. A gente está perdendo um valor maior do que simplesmente dizer que é uma opção de comer a carne ou o que seja. A gente não está perdendo o nosso poder de decisão pessoal. Verdadeiramente está ganhando esse poder. Porque a gente deixa de ser lado por essas que acabam tomando conta da gente, forças do esotérico. Mas a educação científica que a Ju colocou aqui, a respeito de como a gente vai embora da gente mesmo. E quem duvida, vamos olhar em volta das pessoas que a gente conhece. Será que essas pessoas dão testemunho de consciência, de sensibilidade, de compaixão? A Ju falou, a gente vê as coisas acontecendo na nossa frente, mas não entram na gente. Exato. É interessante aquilo que você falou, vou só voltar um pouquinho, que eu esqueci de comentar. Embora eu tenha um método de emagrecimento, um curso com 8 módulos, 4 meses comigo, a gente não fala de caloria nenhuma vez, porque não é sobre caloria. Emagrecimento nunca foi sobre caloria, foi sobre uma consciência de si mesma, né, que vem através de uma limpeza do intestino, através de um trabalho que a gente faz de dentro para fora. Eu só falo no curso de caloria para avisar que nós não vamos falar sobre caloria. E aí, Paty, o que pega é isso, né? A gente precisa de um nível de consciência. Todo mundo está cansado. Todo mundo está cansado de sair na rua com medo de ser assaltado, as mulheres com medo de ser violadas. Eu treino às 6 da manhã. Eu saio de casa 10 para 6 da manhã. Agora, no inverno, eu mudei o meu agendamento, porque tá de noite e eu tenho medo de ser atacada por alguém na rua. Então, eu tenho que ir quando clareia o dia. Então, assim, eu não posso seguir um calendário que eu gostaria da minha vida, porque a vida é ameaçadora para mim. Então, assim, tudo é muito ameaçador, né? A vida tá ameaçadora. E todo mundo quer mudar. É um desejo profundo do ser humano. A gente vê, né? Mesmo quem ainda, por exemplo, não escolheu pelo veganismo, quando vê um filme de como esses animais são criados, tem um compadecimento. Você fala, cara, eu não queria mais isso. Só que a gente não consegue ter a disciplina da mudança. E a disciplina da mudança, ela vai se construir de dentro para fora. A gente não olha e fala assim, preciso mudar, e muda. A gente olha e precisa mudar. A gente precisa ter componentes internos que nos fortaleçam para uma mudança definitiva. E quais componentes? Como a Paty estava falando, ele está na terra. Ele está na terra. Quando eu como um tomate, uma rúcula, um arroz, um feijão, ele vai ter ali componentes nutricionais, fitonutrientes. Gente, fitonutriente significa a farmácia do mato, a farmácia da terra. E essa farmácia da terra, ela reconstitui o seu intestino, ó, fecha tudo, porque ele estava aberto. E aí estava passando tudo, e estava indo para a corrente sanguínea, estava indo para o hipotálamo, estava indo por vias de todos os lados. Aí a farmácia da terra começa a fechar isso. E aí você fala, nossa, de repente eu comecei a conseguir. Eu tenho um caso que eu gosto de contar, que ele me marcou muito. Eu tive uma aluna, ela me procurou por causa de emagrecimento, e começou a tomar suco
suco vivo. E depois de um mês, que praticamente o único passo que ela tinha dado em direção à mudança dela foi o suco vivo, ela tomava esse suco todos os dias, essa moça morava ao lado de um matadouro de porcos e ela tinha esse apartamento há muitos anos. E ela chegou para a aula, no tempo que meu curso era presencial, foi uma das minhas primeiras turmas, ela entrou na porta chorando. E eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou assim, eu não consigo mais ver os porcos gritando. Eu nunca tinha percebido. Eles gritam, eles sofrem, eles estão morrendo. E nesse dia, eu olhei para uma mulher que estava tendo o intestino curado. Porque ela começou a ter lucidez da vida. E quando a gente tem um intestino curado pela terra, pelos alimentos que vêm da terra... Porque, gente, olha, eu vou falar... Eu sei que eu posso ser muito criticada por isso, mas eu tô numa idade que as minhas verdades eu não escondo mais. É muito legal a indústria do junk food vegano, né? O hambúrguer do futuro, tal. Só que eles não vão curar suas bactérias intestinais. Eles não vão te trazer o nível de consciência que você precisa, que eu preciso, que todo mundo precisa, para a gente construir um planeta melhor. Porque agora a gente está com 45 graus de temperatura lá na Europa, floresta queimando. E isso tem a ver com o que a gente come, que tem a ver com as nossas bactérias, que tem a ver com a carne, que tem a ver com cada um de nós, não é porque tá lá. Então, se a gente não se cura de dentro para fora, a gente não consegue nem enxergar. Essa moça não enxergava o porco, ela morava fazia uns 10 anos no apartamento, e ela ouviu o grito, ela nunca se sensibilizou disso. Que bonitinha, repete, Ju, caí. Eu estou falando sobre a sensibilização que vem da alimentação mesmo. Então, a gente desobstrui via metabólica, endócrina, via hormonal, né? Porque via endócrina é os hormônios. E quando a gente desobstrui, a gente começa a produzir serotonina, que faz a gente sair da depressão. E não é na farmácia, é na fitonutrição que tem serotonina. Na farmácia tem também, só que ela vai te prender para sempre e as bactérias vão continuar produzindo o que elas estão produzindo e te detonando sempre. Agora, a fitonutrição, que é a farmácia da floresta, essa não. Essa cura. Essa não quer que você fique refém dela. Ela quer que você seja um aliado de um ciclo virtuoso na Terra para a gente construir novas pessoas, novas relações, para a gente conseguir atingir esse lugar de amor, para eu conseguir levantar às 5 horas da manhã em paz para a academia, sem me preocupar se eu vou ser atacada na rua, porque o mundo mudou e porque a gente conseguiu, né? Então, isso tudo está muito interligado, né? O cara que eu tenho medo, com os 45 graus de Portugal, tá tudo junto, é um pacote só. E o teu intestino. Exato. E, Ju, eu noto que essas visões mais sistêmicas, ou uma perspectiva um pouco mais ampliada da realidade, eu noto que ela fica um pouco mais de nossa época, porque todo esse conjunto negado leva a gente para o egoísmo. E no egoísmo, a gente não se importa muito que o outro está sofrendo. A gente não se importa muito porque é na Europa, não é no Brasil. A gente não se importa muito porque não é na nossa casa, é na calçada da casa que a gente discute. A perspectiva, ela fica muito egocêntrica. E quando acontece, é muito difícil dar um passo, uma sistêmica outra vez. Então, eu vejo que de toda a tua fala, que precisa existir um esforço nosso também para que a gente olhe o que está sendo e queira diferente. Porque, né, ou seja, existe esse desejo, mas eu sinto às vezes que é um gostaria. E na hora que a vida põe a mudança, nem sempre a gente está disposto a levar um novo horário, a levar nova mentalidade, a levar o que quer que seja. E aí entra a frustração. Essa frustração a gente também fica um pouco, se sente fraco, por conta de tudo que tentou mudar e não conseguiu, não por culpa do que quer que seja que tenha em volta, mas por essa responsabilidade do que come, do que assiste, de quem ouve. Porque é uma forma de alimento também, né, Ju? Ou seja, a gente tem se alimentado muita coisa industrializada no sentido do que vai na mente. Exatamente. É interessante você falar isso, porque o estresse, seja ele causado pela gente mesmo, pelas nossas próprias culpas e insatisfações, ou pelas relações externas, ele vai produzir também a mesma bactéria da comida ruim no seu intestino.
Então, ele vai te cegando também, né? Então, essa coisa da gente não conseguir se culpar, ela é muito castradora, né? Porque depois a gente não consegue mais fazer. Então, Sim. é um ponto muito, muito sério a se observar, né? Porque esse negócio, Paty, eu vejo que uma das dores que levam as pessoas a esse ciclo de tentar e não conseguir também, é porque disseram pra gente que... Eu lembro quando eu era mais nova e que tinha o Ayrton Senna, que era muito famoso, e aí eu fazia administração e na faculdade eles falavam assim: quem lembra do Ayrton Senna? Quem lembra do segundo colocado? Ninguém lembrava. Então, se você não estiver na frente, se você não for o melhor, se você não conseguir tudo, você nem vai ser lembrado. Então, assim, eu quero mudar minha alimentação, eu tenho que mudar tudo no mesmo dia. Gente, não é sobre isso. A gente é gente. Muda uma coisa, não para, muda outra. Vai no seu tempo, sem parar. É escada. Não é elevador, é escada a mudança alimentar, a mudança consciencial. E falaram pra gente que era elevador. Exato. E daí a gente quer ir de elevador e a gente se frustra o tempo inteiro. E se a gente for de escada, vai dar certo no final. Porque a consciência vai chegando. Quanto mais eu vou melhorando a alimentação, mais o meu corpo joga a favor de eu conseguir subir mais um degrau. E chega uma hora que a coisa fica mais fácil, porque todas essas vias estão sendo desobstruídas, porque a gente está trocando as nossas bactérias intestinais do mal pelas do bem, né? Pelas que ajudam o nosso corpo. A gente está conseguindo enxergar o que a gente não estava enxergando, que sempre esteve lá, que é o porco da vizinha, que é o porco que morava do lado do apartamento, né? E a gente começa a conseguir enxergar. Então, precisa sair desse lugar de autocobrança excessiva. Quando eu vejo, por exemplo, chegar uma aluna no meu curso que tem 69 anos e que está aposentada, que tem todo o tempo para cozinhar, e daí chega uma outra com 40 que trabalha numa multinacional, tem 2 filhos pequenos, e essa da multinacional, ela começa a ficar triste, porque a outra está conseguindo fazer todas as receitas e ela não. Eu falo, tá tudo certo. Cada coisa está no seu lugar, faça no seu tempo. Vai devagar, se respeita, se ama. Às vezes, na loucura de mudar, a gente quer ser perfeita amanhã. E essa perfeição leva a gente a uma grande frustração. E aí entra nesse ciclo de decepção com a gente mesmo, que faz a gente não acreditar mais na gente e aceitar a zona de conforto, que é extremamente desconfortável sempre, né? Exatamente, exatamente. Eu diria que a zona de conforto, ela serve muito bem o ego, mas ela não serve muito bem o espírito. E como Exato. a gente vai avançando na vida, geralmente o que vai ditando o rumo é o espírito, não o ego. O ego, ele pode ter esse imediatismo, sabe? De realmente querer aquela coisa agora, querer esse elevador que você comentou. Agora, no final do dia, quando a gente realmente deita para refletir o que a gente viveu, a gente quer esse desconforto de ter crescido, de ter aprendido, de ter mudado. Então, realmente, isso é algo que, outra vez, precisa de esforço, precisa desse querer sair dessas próprias correntes que a gente se colocou e que, colocando em nós mesmos, a gente também não tem como falar em libertar a floresta, não tem como falar em libertar mais, não tem como falar, porque está tudo interligado. E a gente ver, pensar a respeito disso, refletir a respeito disso e tomar decisões a respeito disso. Então, realmente, por vezes, eu noto que existe uma conversa, uma reflexão, como se o que determinasse fosse sempre um fator externo. Então, é mais fácil. Ah, não, é porque eu não sei. Ah, é porque eu não tenho tempo. É porque... Não, de verdade, é porque a gente ainda não quis de verdade. Porque quando a gente realiza a dor, o sofrimento, quando a gente realiza o que isso causa para a própria saúde humana, quando a gente realiza as árvores, quando a gente realiza os rios, então não é mais um gostaria, é algo que grita na gente para que a gente encontre caminhos. Exato, exato. E trazendo, Paty, um pouco mais essa parte do espiritual dentro da comida e dentro dessa questão até do próprio intestino, a única alimentação que vai também, porque eu acho assim, tudo é um conjunto. E se o espiritual estiver fora,
esse novo mundo que a gente quer construir, ele não vai chegar, né? Ele não vai chegar. Porque nós somos seres espirituais aqui numa experiência encarnada. Então, qual é a única comida que te traz prana, que te traz conexão espiritual? Aí, gente, é uma só, não tem duas, tá? É comida crua. É comida crua. Então, se você quiser se alimentar de prana, de energia do cosmos, energia do espírito, aí você tem que ir no cru, tá? Não basta ser o saudável, precisa ter. Por isso que eu sou uma grande defensora de pelo menos 50% do seu prato cru. Você quer comer ali outra coisa? Come. Mas põe pelo menos a metade do cru. Porque além de você ter um sistema de equilíbrio para o seu corpo não inflamar tanto, porque a comida cozida e saudável também inflama, você tem um único alimento que te conecta com o espírito, que é alimento com fóton de luz. Olha só, fotossíntese. O que é fotossíntese? É a síntese de luz, de fótons. Então, quando você come uma berinjela, ou qualquer alimento natural, estou trazendo a berinjela como exemplo, ela é roxa porque ela pegou lá das cores do arco-íris. Isso é muito lindo. Cai lágrima do meu olho de falar. Ela pegou do arco-íris a cor roxa e ela integrou naquele alimento. Então, ali você vai ter fótons de luz, a energia vital que tem ali. Energia prana, energia da vida. E essa energia do alimento cru é a mais curativa para o seu intestino e é a que mais alimenta bactérias que curam e não as que adoecem. Então, quando a gente fala em alimento cru, a gente se distanciou muito, porque teve um tempo que a gente comia arroz, feijão, bife e batata. E agora eu fico pensando que bons tempos, né? Porque agora a gente almoça um sanduíche do McDonald's ou uma coxinha na lojinha da esquina. Então, gente, se o arroz e feijão já estava desprovido de prana, porque quando eu cozinho, esse prana vai embora, é saudável, tá? Não tô falando que arroz e feijão não é saudável, pelo amor de Deus. É saudável. Mas o prana não tem mais. Sim, sim, sim. Você imagina uma bolacha recheada. Ai, mas é Oreo, é vegana. Alimenta a bactéria intestinal, não tem prana, não tem mais nada ali. É só o prazer. É só o prazer, a sua boca está sentindo prazer, você está alimentando só o seu ego. E eu não estou falando que eu não alimento o meu ego, viu, gente? Domingo eu fui num evento que era vegano, sem glúten, mas tinha açúcar de boa qualidade. E eu comi uns 5 pedaços de bolo, assim. Eu também alimento meu ego de vez em quando, mas eu faço o máximo para reduzir esse dano. Inclusive, eu acho até muito importante você colocar isso, porque às vezes as pessoas também veem algo assim, escutam como essa live, essa partilha, e falam que incrível tudo aquilo que foi dito, ressoou profundamente em mim, só que eu não consigo viver assim. Então, eu acho muito válido você trazer isso, porque como você colocou que a gente é ser humano, e cada um aqui, cada uma vai ter uma TPM, cada um vai ter uma razão diferenciada de um dia, o que quer que seja, eu acredito que o que a gente esteja realmente apontando aqui seja o que é rotina. Agora, me corrija, por favor, Ju. Agora, um dia, outro dia, você fez alguma coisa, e óbvio que aqui a gente também está defendendo uma dieta à base de plantas. Sempre. Essa dieta à base de plantas, eventualmente você saiu e comeu açúcar, comeu a fritura, comeu o que quer que seja, é algo, a exceção parece não ser tão nociva quanto o dia a dia. Eu acredito que o que a Ju está colocando é manter uma base firme onde a gente, consumindo tudo isso que não é bom para o nosso intestino, ainda assim o nosso intestino não se rebele contra nós. Porque Exato. me corrija, por favor, Ju, se a gente coloca uma meta, uma nota de corte muito alta do que aquilo que a gente está acostumado, e o ego dramático do jeito que é, de ou eu quero tudo, ou eu vou ser crudívoro saindo dessa live, ou eu vou para a churrascaria, qualquer coisa assim. Aí, sabe, a gente perde a noção de tocar a realidade. E como a Ju já colocou aqui, a coisa é escada, não é elevador. Então, de repente, você vai começar a reduzir, você vai começar, e principalmente não idealizar ninguém que está aqui, né? Para que ninguém pense, não, nossa, a Ju só come cru. E daí, de repente, encontra a Ju no evento vegano e fala, aquela live que a Ju fez, e ela está aqui comendo uma bolacha, a Patrícia está comendo uma bolacha. Então, uma coisa, como que é o nosso dia a dia, a nossa rotina? E acima de tudo, gente, a gente ter bom senso.
A gente ter bom senso para caminhar pelas fases da nossa vida, a gente ter bom senso para acolher o que a gente está sentindo naquele momento, a gente ter bom senso para trocas, para ter sabedoria e para esse sentir que a Ju estava apontando. Eu vi um comentário aqui de alguém comentando da carne, que sempre acaba voltando para a carne. Acho que a primeira coisa é a gente admitir. Então, admite, nossa, é aqui. E aí, vamos reduzindo, vamos tentar trocar aquilo por alguma outra coisa. O que eu acredito que a gente não pode fazer é desistir. Então, se hoje caiu na bolacha, se hoje o prato não foi inteiro, mas realmente a gente entender o benefício disso tudo e lutar contra os nossos desejos mais inferiores para poder seguir num caminho. Não sei, Ju, se isso ressoa, não quero colocar palavras na tua boca, obviamente, queria te ouvir. Sim, ressoa muito. E assim, o que eu quero realmente fixar é que quanto mais você cuidar do seu intestino, mais fácil vai ser. Tá? Lembre que tem 4 vias do seu corpo trabalhando a favor de você quando você cuida desse intestino. Então, vai ficar mais fácil. E aí tem que ter também a questão espiritual. Por quê? Porque senão o seu ego vai tomar conta de você. Ele vai falar assim, tá todo mundo comendo menos você, gata. Tá boba? É boba agora? É sonsa? Você acha que você vai salvar o mundo? O ego fala assim com a gente. Né? Você acha que você vai salvar o mundo porque você não comeu bife? Ah, bobinha, você tá perdendo seu prazer. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, espiritual, porque senão a gente escuta tanto ego que a gente não consegue fazer mais as coisas. Então, assim, é um conjunto de ações que podem ser feitas no seu tempo. E o mais bonito da vida é isso, é que cada um é o que é e tem o seu tempo de fazer as coisas. E tá lindo no seu tempo. Por exemplo, a pessoa que falou que tá com dificuldade de parar de comer carne. Eu vou te contar como foi para mim. Quando eu tinha 15 anos, eu decidi parar de comer carne vermelha e porco. Por um surto de lucidez inexplicável. Eu não tinha fundamento nenhum para aquilo. Eu só não queria mais e parei. Depois, eu passei mais uns 20 anos só nisso. Eu nunca dei o segundo passo. Não estou aconselhando, tá, gente? Nós não temos mais tempo de planeta para isso. Precisa ser mais rápido um pouquinho. Mas depois eu deixei o frango. E daí eu descobri o crudivorismo e o peixe, o ovo, o leite foram todos de uma vez só. Porque daí eu curei o meu intestino. Eu comecei a ter mais conexão espiritual. E as coisas foram sendo muito facilitadas. Hoje a minha luta é o açúcar. Eu não como açúcar. Eu abro exceção, como no evento. Devo comer açúcar aí uma vez por mês, uma vez cada 2 meses. Eu fico muito mal depois, eu não mal me culpando, porque tá tudo bem. Meu organismo rejeita muito, eu passo mal, eu já passei o dia trabalhando com sono, cansada. Meu filho trabalha comigo, ele falou assim, mãe, como você vai fazer a live? Você tá dormindo? Eu falo, não, quando eu entro na live, eu acordo. Quando eu começo a falar de intestino, eu acordo. Então eu tô com cara de quem tá bem, mas eu tô super cansada, porque eu comi açúcar no domingo e meu organismo sente muito, sabe? Então, Isso é um também, conjunto. exato, isso também, um gancho que eu quero pegar aqui, também pedir isso para as pessoas, sabe? Porque a gente não está mais acostumado a sentir, perceber como a gente se sente nas situações. A falta de sensibilidade não é só para ver o sofrimento, como de fato está acontecendo e você já trouxe, mas é para sentir como a própria vida está dando. Então, muitas vezes se faz constantemente coisas que se adoecem, ou seja, não estamos de novo de uma exceção, estamos falando de um hábito, simplesmente não se entra em contato com aquilo. Então, acho bacana também quando você coloca isso de como você está se sentindo, porque para quem está do lado de cá, nossa, eu posso sentir como estão as coisas pele para dentro de mim, como que eu gerir, mitigar o que o mundo apresentou para mim, o que eu coloquei para dentro do mundo. E também que isso tem se perdido bastante, sabe, Ju? Sim. Muito mesmo. Muito mesmo. Paty, é incrível como as pessoas e o próprio corpo, ele é um sistema de uma inteligência infinita, né? Eu acho que o nosso corpo é uma das coisas mais incríveis, assim, criadas. Então, o nosso corpo, ele dá muitos sinais de quando a gente não está comendo bem. Só que chega um tempo que os sinais são transformados em sintomas, porque a gente entende eles como sintomas,
E depois que são transformados em sintomas, a gente acha que aquilo faz parte da nossa vida. Exato. E normalmente a gente coloca remédio no sintoma para parar o sintoma e era só um aviso do corpo. Vai subir um post meu falando sobre isso hoje, tá? Depois vocês dão uma olhada lá. Então é assim, eu começo a ter azia. Eu tomo antiácido. Só que a azia é o meu corpo avisando que eu tenho que parar de comer açúcar, por exemplo. Eu fiquei com azia daquele bolo. Bolo vegano, sem glúten, me deu azia, porque eu não tô acostumada a comer açúcar. Então, deu dor de cabeça. Nossa, eu tô tendo enxaqueca todo dia. Seu corpo tá falando, para. Mas aí você toma o quê? Dipirona, paracetamol. Porque a indústria farmacêutica, ela tem o remédio para todas as dores, até as dores da alma. Se você ficar com depressão, toma o Rivotril. Então, a indústria sempre vai te entregar um alívio imediato para algo profundo que o seu ser clama por cura. Então, diga não aos alívios imediatos, porque você vai virar um ser tão adoentado de dentro para fora que a cura vai começar a ficar um lugar muito distante. E daí ele começa a parecer inatingível. Então, aceite aceite os seus sintomas, seja ele qual for, uma sinusite, uma dor de cabeça, uma candidíase frequente, uma infecção de urina frequente, uma úlcera. Sempre é o teu corpo te chamando, clamando por uma mudança, te fazendo assim, ei, assim no seu ombro, ei, vamos melhorar. Então, ouça esse chamado da natureza, porque nós somos natureza. Quando teu corpo te chama, a natureza está te chamando. E quando você aceita a falar não para o omeprazol e para o antiácido, a falar não para a dipirona e para o paracetamol, você aceita o início do teu processo de cura. E aí é só deixar a natureza entrar pela sua boca, pelo seu pé. Vai para a natureza, anda na terra, come rúcula, come tomate, come coisa crua, germina uma semente. Não tem coisa mais curativa nesse mundo do que germinar semente. Gente, eu vou aproveitar essa deixa, não é um gancho programado, tá? Mas eu vou aproveitar e falar. Eu estou, nesse sábado, com um workshop aberto de brotos. Eu vou ensinar a fazer broto e vou ensinar a usar o meu e-book 7 dias de detox, que é 7 dias em casa para limpar o seu intestino. 35 receitas e um passo a passo pronto para você, pelo menos, dar uma desintoxicada. Depois você resolve o que você faz. Sim. Porque daí, para aprender tudo, tem que ser dentro do meu método. Mas esse é uma prática inicial para você começar. E o broto? Eu vou ensinar tudo isso no sábado. São 3 horas de workshop e você leva o e-book de brotos e o e-book de 7 dias detox com todas as instruções para você reproduzir essa aula em casa. Quem não puder assistir sábado, fica gravada, você consegue assistir na plataforma. E por que eu tô falando de broto? Porque broto, cara, broto é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Você come um alimento com um nível energético, com uma potencialização de energia da vida que te cura num processo muito mais rápido. Né? O broto ele tem assim 1 milhão de pesquisas científicas que mostram o quanto ele cura câncer, o quanto ele cura isso, ele cura aquilo, ele cura aquilo. Para cada broto é uma cura. E é fácil de fazer. E você tem um vasinho, isso aqui não é um broto, tá? Inclusive nem é de verdade. Você tem um vasinho no canto da sua cozinha, pequenininho assim, onde você vai, em 3 minutos, mexer na terra, mexer na semente e ter uma plantinha que você vai cortar e comer na hora. Quando você come um ser vegetal nos primeiros 12 minutos depois que ele foi cortado, você tem o máximo de prana nesse alimento, porque não foi nada embora, tá tudo ali. Então o broto, gente, é o alimento dos alimentos. É a coisa mais linda que tem no mundo. Então quem quiser vir para esse workshop, depois me chama no direct que eu passo todas as informações, tá? Sábado das 9 ao meio-dia vai ser esse workshop. Fica gravado. Você tem esse acesso por 3 meses, você pode ver e rever, mas você tem todas essas informações compiladas no e-book. Uma pessoa normal, ela venderia para você o e-book e você se viraria, mas como eu não sou uma pessoa normal, eu gosto de ensinar, de mostrar, de fazer direitinho. Eu vou fazer um broto com você, porque se você pegar o e-book e você ficar perdida, você tem a aula lá para rever depois, tá? Então vai ser esse o processo. Sabe, Ju, eu queria dar um outro incentivo aqui, de um momento eu perdi meu pai há pouco tempo, né? Ou seja, eu compartilhei bastante desse processo todo. Eu queria colocar um incentivo que é um incentivo mais sublime nisso tudo que a Ju está colocando aqui, Ju. Com essa passagem toda do meu pai, eu abri um grupo de orações, porque me chamou muita atenção a quantidade de pessoas que estavam
com certo desconforto com a morte, com o morrer. E isso tudo, uma das conclusões que eu tive é justamente porque a gente não está aguentando nenhuma dor de cabeça. Como é que a gente vai aguentar um luto? Como é que a gente vai aguentar uma partida de alguém que... Ou seja, como que a gente vai aguentar tudo isso dentro de uma firmeza e um centramento que nunca foram trabalhados nas menores coisas do dia a dia? Então, eu coloco isso aqui para que a gente veja, não é como a gente falou lá atrás, de realmente, ou seja, que não é uma coisa, é um sistema. E quando a gente fala de sentir, não é simplesmente uma coisa que a gente pode colocar no microscópio, ou seja, numa lâmina de microscópio, é algo, é uma lente mais potente para ver o mundo e participar desse mundo de uma forma ativa, compassiva, empática, viva, pulsante e não letárgica, como se a gente fosse um acidente ou uma vítima de um deus ou de uma deusa ou da própria natureza que na verdade está aqui curando a gente, tentando curar a gente se a gente se abre. Então eu quero deixar isso aqui como um incentivo à parte, porque outra vez a gente se dessensibilizar não é simplesmente sobre esse dia a dia, mas é num âmbito maior, quando a dor bate à nossa porta, a gente não consegue atravessar as nossas dores e renascer. Enquanto a gente ficar fazendo isso em pequena escala, em pequenas doses, a gente não vai conseguir a nossa travessia para lugares mais altos em nós, suportando o desconforto da mudança. Então, eu deixo isso aqui como incentivo para a gente, porque nenhum assunto é ele sozinho. Todo o assunto se liga e se conecta e é algo muito maior do que carne e osso. É um lugar que habita também o espírito, que habita o corpo emocional, que traz magia e encantamento. E eu sei, eu abro aqui essa fala, porque eu sei que ela também tem um lugar no teu coração, porque eu sei que você é uma praticante da espiritualidade, ou seja, você se curva para esse mistério também. Então, eu peço licença para deixar isso aqui. Não é simplesmente, além de toda a sabedoria que a Ju está trazendo, de tudo isso, mas na tua vida prática, tem lugares mais amplos ainda na nossa vida prática. Paty, gratidão. Essa foi a mensagem para mim nessa noite. Estou emocionada, muito lindo. Como a gente vai cuidar da passagem de um ente querido se a gente não cuida de uma dor de cabeça? Gente, isso é sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. Fiquei profundamente impactada. Gratidão. Espero que toque, enfim, que o teu trabalho continue tocando tantas pessoas, despertando tantas pessoas, reverberando para a vida de tantos seres. Realmente, Ju, aqui eu sempre agradeço a amizade, eu agradeço o teu serviço, eu agradeço a tua autenticidade, eu agradeço as nossas trocas, agradeço tudo que você já trouxe para a minha vida, inclusive com germinado, suco vivo, tantas coisas que você trouxe por aqui. Então, realmente é um encontro de alma, sabe? É um lugar que eu falo, nossa, que bom que eu reencontrei a Ju na travessia terrena e que você agregou tanto para minha vida e abre esses espaços realmente rezando que você possa agregar também para a vida de tantos outros seres, porque sem dúvida você tem muito conteúdo, muito gênio em você e muita alma. Muita gratidão, Ju. E deixo aqui, espero que as pessoas te encontrem, te procurem, que façam um workshop no sábado e que estejam ligadas a você. Estejam ligadas a você nessa... Paty, eu vejo que tem muitas alunas aqui dentro, minhas alunas, e talvez não conheçam muito do seu trabalho. Eu sei que a gente veio pelo seu perfil, mas se você puder falar um pouquinho, né, sobre assim, como é o santuário, as necessidades hoje, como as pessoas poderiam também de alguma forma contribuir, eu gostaria muito. Claro, agradeço muito, eu agradeço por esse espaço. O Vale da Rainha, da onde eu sou guardiã, junto com meu marido Vitor, ele é um projeto que resgata e conscientiza. E esse resgate acontecendo um por um, até o ponto que aconteceu 300 de uma só vez em Cunha. E isso levou a gente para um número de protegidos de 490 mestres, mais a vasta maior parte de grande porte. Ou seja, a infra, a quantidade de comida, são 6 toneladas por dia de comida só em Cunha. Por dia? Por dia. Por dia. Os valores são estratosféricos e, ao mesmo tempo, a gente tem uma cobrança de realmente não só pensar nos que estão para dentro da porteira, mas conseguir atingir os que estão fora. E aí, trabalhos como o teu são tão importantes. Fora isso, aqui, para manter tudo isso, a gente também tem as aulas de filosofia,
A gente tem outros círculos que acontecem na minha fé de que se o ser humano muda, o mundo muda. Então, por exemplo, agora na travessia do meu pai, dentro dessa consciência tibetana, a gente acredita que são 49 dias para ele chegar do outro lado. E nesses 49 dias eu estou conduzindo orações todas as noites. E aí tocando assuntos como isso, ou seja, como esse que veio aqui. A gente precisa se sensibilizar de novo para conseguir ter força para atravessar a própria dor e sobreviver a essa dor e não morrer com quem morreu perto de nós. Não subir na pira. Então, de novo, o trabalho ele envolve a conscientização e trabalha fundamentalmente a transformação do ser humano. Embora seja muito comum, Ju, a gente, à medida que avança nas causas sociais, nas causas ambientais, a gente tende a querer distância do ser humano. E eu noto que só existe forma de mudar o que a gente não gosta, justamente se a gente trabalhar com o ser humano. Então, eu deixo aqui o pedido para que quem, de alguma forma, seja o multiplicador do que quer que seja que acredita de melhor do mundo, que não se refreie em trabalhar com o ser humano. Haja visto o próprio exemplo da Ju, aqui trabalhando com a gente todos os dias e fazendo um lugar melhor através da nossa mudança. Então, basicamente, é isso, ou seja, é um projeto de conscientização e de resgate e que atua a nível de doação voluntária, a nível de participação nesses cursos, e tem muitas dessas frentes que são voluntárias e gratuitas, simplesmente para que a gente possa pensar nos que estão fora e que precisam ser salvos através da transformação. Então, gente, a Paty, ela é muito fofa para falar, e o fato é o seguinte, são 400 animais e um monte de comida por dia de remédio, e isso custa. E a gente precisa contribuir com eles, é sobre isso. Então, gente, tem várias formas de contribuir. Você pode participar dos cursos que ela faz, que são maravilhosos, cursos de filosofia, de yoga. Você pode adotar um mestre animal, entre aspas, né? Você tem uma contribuição fixa, voluntária. Você fala assim, quero que caia no meu cartão R$30 por mês. Vai lá e vai fazer essa contribuição. Ou você pode simplesmente fazer uma doação voluntária. Eu gosto muito do modelo adotar um animal, porque daí o santuário sabe que aquilo, com quanto ele pode contar até para fazer os próprios compromissos, né? Porque sempre tem algo para ser feito. E você pode, quando você não tem nada, como realmente não está no seu momento, tem a Billion. Existe a Billion ainda? Existe, Ju, mas eles mudaram um pouco a filosofia. Ah, tá. É porque eu não entrei mais. Exato. Então tá. Então esquece a Billion, mas você pode também, nas vivências, enfim, fiquem de olho no perfil do santuário. Rifas, ó, tem 2 rifas rolando em prol do santuário. Então, gente, são várias ações para que isso se sustente. O trabalho da Patrícia, ele não é só sobre pegar o animal. Essa mulher é uma luz na Terra. Ela cura gente através dos animais. Com cada palavra, com cada... Poxa, ela me cura todas as vezes que ela abre a boca para falar. Eu acho ela assim, é uma mestra na minha vida. E aproximem-se dessa voz, porque essa voz fala no mundo para curar. Ela é pura cura. Acompanhar o processo de passagem do pai dela foi nossa, reverberou imensamente na minha vida, porque eu tenho até hoje muita dificuldade com as passagens. Aprendi a encarar as passagens dos meus animais com a Patrícia. Tenho ainda pai e mãe, nunca perdi nenhum dos meus irmãos. E eu sei que estou aprendendo com ela e ela vem me preparando para o dia que isso acontecer. Então, sigam, ajudem, que é só reverberação de bênção na vida da gente. Muita gratidão, Ju. Muita gratidão pela generosidade da percepção, pelas palavras tão lindas e por sacudir aí para que tudo isso aconteça e siga acontecendo para benefício dos seres. Agradeço a Ali que colocou aqui das rifas. Eu vivo esquecendo como faz para contribuir, como faz. Depois eu falo, esqueci de falar, esqueci de chamar, esqueci de... Mas parece que a Vi colocou nos stories hoje, tem destaque também no meu perfil pessoal. Por aí o pessoal encontra, mas enfim, vai ser muito bom que cada um possa ajudar. É um momento delicado, a gente está unindo também operações, e a gente tentando algo contra uma inconsciência. Então, cada um que soma acaba somando também para que essa consciência cresça e a gente até espiritualmente e energeticamente, se eu posso me colocar assim, possa ter mais força contra o que precisa acabar. E só vai acontecer. Então, Ju, muito agradecida por esse espaço, Ju, pela gente. Ai, gratidão, Paty, querida. Saudade de você. Se Deus Venha quiser, logo. em breve estaremos aí. Tá bom? O Combinado. Pedro também, tá morrendo de vontade de ir pro yoga. Ele falou, ai, quando que vai voltar? Que bom.
agora no finalzinho do mês já vai ter de novo. Então venha, a gente vai estar esperando. E vou pedir licença para a gente fazer um mantra de final, pode ser? Eu gostaria sim, eu ia te pedir também. Então, gente, gratidão pela presença, por nos ouvir. São palavras assim, sabe? Essa live é tão profundamente do nosso coração. Sim. E que ela realmente reverbere, sabe, na sua vida, porque não é uma live de dados, é uma live assim, é o meu coração, é o coração da parte falando com o coração de vocês, em prol de uma humanidade, de uma mãe terra regenerada. Exatamente. Oh, gratidão. Gratidão, querida. Bhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodaya. Muita gratidão a cada um ouvindo, cada um sentindo, que reverbera através de cada um. A Ju, meu respeito, minha gratidão, minha amizade, sororidade. Gratidão, querida. Beijo, querida. Até breve. Beijo, até.